Bom, gente, eu vou falar sobre um tema muito bacana. Aliás, uma profissão que é nova, né? Eu estou aqui ao lado da Renata Serracchioli, ela é uma das pioneiras, ela é personal organizer. Como é que você descobriu essa atividade, essa função? Já existia fora do Brasil? Como é que foi? A profissão começou com a Marie Kondo e depois foi para os Estados Unidos, então começou no Japão, foi para os Estados Unidos e chegou no Brasil por volta de 8, 9 anos, que foi quando eu me tornei personal organizer, que veio da minha necessidade. Eu era extremamente bagunceira. Extremamente, assim, extremamente. Não dá pra acreditar. Não, então você vê, tem jeito, gente. E quando eu tive minha primeira filha, eu vi que a bagunça realmente atrapalhava muito minha vida. Porque eu tinha mais uma pessoa que dependia de mim. Então eu demorava muito para sair de casa, eu não achava as coisas dela, eu não achava as minhas próprias coisas. Então eu fui fazer o curso para me organizar. Só que virou uma chave dentro de mim, assim, eu vi que era realmente muita técnica e que funcionava e que podia ser fácil, podia ser prático, a nossa vida podia ser mais prática. E aí foi quando eu criei a Reorganizer, só para dividir com as pessoas o que eu tinha aprendido. E aí um dia meu telefone tocou, era uma moça aqui de Santos que queria que eu fizesse a organização do closet dela, e o que me encantou também na profissão foi a flexibilidade que eu tenho de tempo. Eu conseguia montar uma agenda, ser mãe e ser profissional ao mesmo tempo. E nisso foi acontecendo. Uma pessoa foi indicando para outra, para outra, para outra. E hoje em dia eu sou personal organizer. Aliás, as pessoas acham que personal organizer é só dobrar roupas, organizar armários, né? Mas é bem mais amplo que isso. É muito mais amplo. A profissão ela vem crescendo porque, como a gente hoje em dia tem muito mais atividades para fazer, somos todos extremamente sobrecarregados, multifunção, a gente precisa de otimização de tempo, de espaço, os apartamentos estão ficando menores, as pessoas estão tendo acesso a muito mais coisas. Então a gente precisa de um espaço que trabalhe ao nosso favor, para que a gente tenha tempo para fazer as coisas que a gente realmente quer fazer ou precisa fazer. Então eu comecei a fazer organização de residências, organização de espaços corporativos, escritórios, empresas, o desenvolvimento da parte interna dos armários, porque eu chegava em muitas clientes e os armários eles não eram compatíveis com o que a gente precisava guardar dentro. Não tinha os compartimentos necessários. Tinha. Às vezes uma sapateira, a pessoa usava um sapato bem alto e a sapateira era baixinha, então o sapato não entrava. Então eu comecei a fazer alterações de marcenaria e nisso eu fui me especializar, fui fazendo cursos e comecei a me capacitar para desenvolver a parte interna dos armários. Eu comecei a ajudar pessoas nas mudanças, então antes de uma mudança, depois de uma mudança. Ou seja, na organização das roupas íntimas. Isso. Louças. Tudo, todos os ambientes de uma casa. Comecei a fazer treinamento dos profissionais de uma casa, de uma empresa. Comecei a treinar pessoas, dar curso para as pessoas tanto se organizarem como se tornarem personal organizer. E também comecei a trabalhar com organização pessoal. Por quê? Algumas clientes começaram a falar assim para mim: Rê, você organizou a minha casa, mas agora eu me sinto bagunçada. Então a gente começou, aí eu fui me capacitar para isso também, para a gente fazer organização de rotina da casa, rotina da pessoa, de lista de compras, de organização de cardápio, mas a organização de cardápio do que vai ser consumido na casa, não da parte nutricional. Aí a gente precisa de uma profissional para isso. E começou a vir, sabe, uma coisa atrás da outra, e eu fui vendo as oportunidades, o que eu também me sentia capaz e o que eu não me sentia capaz, eu fui me especializar para fazer. Lancei um curso online, porque eu comecei a ter pessoas que me pediam cursos em outras cidades. Então, hoje em dia, depois desses 8 anos que eu estou atuando como personal organizer, eu já tenho um leque de opções bem vasto para atender aí as pessoas que me procuram. Estou impressionado, né? Como a coisa tomou corpo, né? Uma dimensão muito grande e você acaba resolvendo a vida das pessoas, né? Mas vamos por etapas, né? Você começou organizando armários, é isso? A pessoa entra em contato com você, eu tenho muitas roupas, dificuldade com espaços, tal. Aí você vai verificar, faz um orçamento, é assim que funciona? Isso, é assim que funciona. A pessoa ela me procura, entra em contato comigo e o primeiro passo é eu entender o que ela realmente precisa.
qual é o espaço que ela precisa de organização, qual o serviço de organização que ela precisa. Então a gente vai conversar, eu vou entender como é a rotina dessa pessoa, dessa empresa, dessa casa, enfim, o que ela precisa, o que não funciona, quais são os hábitos daquelas pessoas que vão usar o meu serviço. Depois eu vou fazer a proposta, a gente vai elaborar um plano de ação. O que a gente vai fazer, o que eu vou oferecer de técnica. Então, para cada pessoa, eu vou oferecer uma solução do que ela realmente precisa. E eu tenho uma equipe que eu levo comigo, de acordo com a necessidade, todas treinadas por mim. Hoje já são quantas? Já somos em 5. Você faz o trabalho de desapego também? Porque muitas vezes pessoas são acumuladoras, eu sou um deles também, mas tenho trabalhado bastante isso. Você faz também esse trabalho com o cliente? Faço. Normalmente começa por essa etapa. Todos nós temos alguma coisa para desapegar, temos alguma coisa para passar para frente. Eu que tenho esse cuidado contínuo comigo, né, na minha casa, se eu for hoje lá e começar a abrir os meus armários, vai sair coisa. Todos temos alguma coisa que não combina mais com a gente, que não está mais no nosso momento de vida. Então a gente começa por essa etapa e durante o desapego, o descarte, a gente já vai setorizando por famílias de coisas semelhantes. Ou, por exemplo, falando de roupas que você usa junto, no mesmo momento, para a mesma função. Porque muitas pessoas, por exemplo, para ir para academia, precisam abrir várias portas de armário, várias gavetas para conseguir se arrumar. Então eu penso nisso, como que eu posso deixar o mais prático possível? Como que eu posso otimizar o seu tempo? E quando eu vou fazer uma organização, eu vou entender o que você pega mais, o que você acessa mais. E é isso que eu vou dar mais prioridade, que vai ficar nas partes mais nobres que você precisa acessar. Mais visíveis, né? E aí você conta com a ajuda também dos organizadores, que são muito importantes, né? Para setorizar as peças. Isso. Os organizadores, eles são extremamente importantes, mas que a gente não use em excesso. O que acontece muito, eu chego na casa das pessoas e a pessoa comprou um monte de caixa e ela não sabe como usar. O organizador, ele entra como um apoio, como um acessório. Você precisa criar uma gaveta onde não tem. Aí vem uma caixa. Dentro de uma gaveta de roupas íntimas, a gente tem o que a gente chama de colmeias, que podem ser feitas personalizadas ou já existem algumas disponíveis no mercado. Então, dentro do meu trabalho, eu providencio todos os organizadores que a pessoa precisa e de acordo com o gosto dela também. Perfeito. Você falou também da cozinha, da casa como um todo, né? É importante, você otimiza o tempo do dono da casa, ou seja, para se arrumar, para se alimentar, para ir ao supermercado, ou seja, ele muda totalmente sua rotina. Isso, e entra junto disso a economia, porque a gente não compra alimentos duplicados, a gente não deixa os alimentos vencer na despensa. Então, quando a gente faz um trabalho de organização de uma cozinha, de uma despensa, eu vou entender como é o uso daquela cozinha, daquela despensa naquela casa. Então, se é uma família com crianças que almoçam, jantam em casa, é uma dinâmica. Se é uma casa onde é um casal ou um adulto que faz apenas alguns lanchinhos em casa, é outra dinâmica. Então esse é o grande serviço de uma personal organizer, você entender a profundidade, assim, profundamente o que aquela pessoa precisa. Você falou da otimização, por exemplo, tem pessoas que vão no supermercado dia sim, dia não, né? Isso. Ou seja, você tendo uma cozinha organizada, uma despensa organizada, você também vai otimizar o seu tempo, não precisando, né, ir ao supermercado com tanta frequência. Muita gente está fazendo uma receita e aí, preciso de um creme de leite. Aí vai comprar. Fermento. Eu preciso de um fermento para o bolo, não é verdade? Então, quando a gente faz, existe um serviço onde eu faço essa organização da rotina da cozinha. Junto com a família, ou se a pessoa tem um profissional na casa que faz as refeições, a gente envolve todas essas pessoas para que ela crie uma rotina de cardápio. Então, assim, eu falo que o que a gente põe na mesa hoje começou com a lista de compras lá no mercado semana passada. Então, eu torno esse processo mais fácil. A organização é para tornar a nossa vida fácil, rápida, otimizada, para a gente ter tempo no final de semana de ficar com a nossa família, de passear, viajar. Não de ficar, ai meu Deus, eu vou arrumar a cadeira da bagunça, sabe? Tentando arrumar a casa, né? Tentando arrumar a casa, exatamente. Não, é para ser fácil. Legal. E olha, esse trabalho se estendeu também ao mundo corporativo também. Você também organiza escritórios, empresas? Isso, eu comecei a ser solicitada para treinar e organizar empresas. Treinar o profissional para que a sua mesa fique sempre organizada, para que ele tenha um dia
dia mais otimizado, para fazer a organização do estoque, pois comprava assim sempre folha de sulfite, tinha lá folha de sulfite. Então eu ampliei o meu trabalho para essa área de fazer também a organização corporativa. E a Renata, do jeito que é, extrovertida, simpática, muito afável, você consegue realmente fazer transformações nas pessoas. Isso é muito bacana, né? E olha, ela tem um curso online. Conta pra gente como é que funciona, como as pessoas podem ter acesso. Eu comecei a ter pessoas me pedindo de lugares que eu não conseguiria atender presencialmente. Então eu desenvolvi um curso com 15 aulas para a pessoa aprender a organizar as suas próprias roupas com a minha técnica. O que eu vim aprendendo nesses 8 anos que funciona e não funciona, e eu gravei o passo a passo para a pessoa aprender a fazer. Então, ela entra no meu Instagram e tem um link lá para ela entrar, comprar e acessar. Exatamente. Olha, vale muito a pena. Você vai otimizar a sua vida, seu dia a dia. Quantas pessoas procurando um par de meias, uma gravata, um vestido e não acha no armário em função do acúmulo, né? As pessoas acabam não se achando, né, acumuladoras, mas são, né? Isso prejudica seu dia a dia, as coisas acabam não fluindo bem. Então é muito importante ter a assessoria de uma profissional como você, né, para melhorar, ter qualidade de vida. E principalmente as pessoas de mais idade, que moravam em casas maiores, hoje estão mudando para apartamentos menores. Então tem a fase do desapego, você deve ter feito muitos trabalhos nesse sentido. Sim, eu faço muitos trabalhos, inclusive eu já fui indicada por profissionais para ajudar pessoas que são bem acumuladoras, que têm dificuldade de desapego, que consomem bastante e não sabem por onde começar. Então eu entro nessa parte assim, do processo de ajudar a desapegar, entender, ver o que você tem, e também de pessoas que reduzem o espaço que vão morar. Então a gente precisa fazer uma redução, adaptar, uma nova condição de vida. Então, o personal organizer entra nesse processo para realmente ajudar, para facilitar esse momento. Exatamente. Olha, excelente profissional, 8 anos de experiência. Ela começou em função de uma necessidade pessoal e gostou tanto, se aprimorou e hoje está atendendo várias famílias, várias pessoas, né, a terem qualidade de vida e viverem melhor. Parabéns, Renata Serracchioli. Obrigada, gente.